Nós vamos falar hoje de Karl Marx, Weber e Durkheim novamente, mas dessa vez de uma forma bem rápida e objetiva. Eu vou aqui levantar alguns pontos em que a gente possa comparar o trabalho desses três grandes autores. Eu passei um vídeo de cada um desses autores e agora nós vamos trabalhar alguns termos comparativos das obras desses autores, que é importante para a gente entender de que forma essas teorias fundamentam todo o campo de pesquisa das ciências humanas. Então vamos começar lá pelos objetivos de estudos do Durkheim. Qual era o objetivo do estudo do Durkheim? Nós falamos já no vídeo sobre Durkheim, mas vamos relembrar. É estabelecer a sociologia como ciência para estudar a sociedade e seus fenômenos, para através das pesquisas chegar a conclusões que auxiliassem a sociedade capitalista industrial, em ascensão na época, a lidar com os conflitos sociais, de forma a fazer com que as instituições sociais pudessem funcionar de modo harmônico. Então, era um processo de adaptação do indivíduo à nova sociedade capitalista industrial e fazer com que as instituições sociais funcionassem de forma mais harmônica na ideia da sociedade como um corpo e das instituições como órgãos que têm que funcionar de maneira harmônica entre si, coesa, para que todo o corpo também funcione. Não à toa que a gente fala que Durkheim trabalha dentro do método chamado funcionalista, por essa razão, por esse tipo de concepção. Quais os objetivos do estudo de Weber? Conhecer o funcionamento e a lógica da sociedade capitalista, quais os objetivos do estudo de Marx? Conhecer o funcionamento e a lógica da sociedade capitalista para conscientizar a população, a fim de que os indivíduos conscientes de que são explorados possam promover a transformação dessa sociedade para uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, a visão de Marx era entender para transformar, diferente da Durkheim, entender para adaptar-se. Os objetivos do estudo de Weber, diferente um pouco, vai se debruçar por entender a relação do indivíduo e da sociedade, de tal forma que como a ação social interfere na manutenção ou transformação dessa mesma sociedade. Quem é esse indivíduo que se conscientiza, que se adapta? Quem é esse indivíduo? E de que forma se dá as relações de poder que mantêm essa sociedade? E essas relações de poder, elas não estão apenas postas nas instâncias governamentais burocráticas, mas na religião, nas relações trabalhistas, na cultura humana como um todo. Então, com Weber, nós vamos discutir como o indivíduo, através da incorporação de sua cultura, age sobre ela. E de como, por exemplo, a gente vai entender, através de Weber, o trabalhador, o proletário, visa os mesmos confortos adquiridos pelo empresário através da incorporação da mesma cultura. Ou seja, a ideia de que ele, consciente de estar sendo explorado, possa lutar pela transformação, nem sempre pode levar a uma mudança, mas sim apenas a uma mudança de indivíduos, porque o indivíduo incorporado com a mesma cultura e querendo as mesmas coisas, chegando ao poder, pode reproduzir apenas aquela mesma sociedade. Então, com Weber, a gente vai entender isso. Então, para vocês terem uma noção dos objetivos que orientavam o trabalho, a obra aí de cada um. No campo do trabalho, qual é o foco de Durkheim? Então, vamos relembrar que as relações de trabalho para Durkheim, na sociedade moderna capitalista, é regida pela solidariedade orgânica. É ele que dá nome a esse conceito. O que é essa solidariedade orgânica, resumidamente? Através da especialização das tarefas técnicas, os indivíduos vivem de forma interdependente,
criando uma rede de relações solidária entre os membros da sociedade por conta dessa interdependência. Então, lembrando lá o exemplo do pãozinho. Para comer o pãozinho francês, eu dependo das pessoas que plantam o trigo, que colhem o trigo, que fazem a massa, que fazem o pão, que tem o forno, que depois vai comercializar o pão. Então, uma rede de relações que se dá em torno da confecção desse pão que chega à minha mesa. Então, nesse sentido, nós viveríamos, então, na sociedade moderna capitalista, sob a solidariedade orgânica que daria a coesão, ajudaria na coesão dessa sociedade. Já o campo de trabalho para Marx, né, ele vai dizer que a sociedade capitalista se divide em superestrutura, que seria a classe dominante, formada pelos donos das máquinas, dos meios de produção, os empresários, a burguesia, e a infraestrutura, que seria a classe operária, que é a maior parte da população. Ambas as classes viveriam em eterno conflito, com interesses que colidem, né, até que a classe trabalhadora se conscientize de que é explorada e possa transformar essa sua condição. No caso do Weber, nós vemos lá, através do seu campo teórico, o aparecimento da ética profissional. O aparecimento no sentido da abordagem teórica sobre isso, né? A visualização da ética profissional. E a mudança, ele vai focar na mudança de concepção do trabalho na sociedade moderna capitalista. Se antes o trabalho tinha um caráter de inferiorizar o indivíduo na sociedade medieval, na sociedade moderna, ele dignifica o indivíduo. O indivíduo, ele é classificado pela sua função dentro da sociedade, pela profissão que ele exerce, né? E a importância também da reforma religiosa católica, né, para protestante, para elaboração de uma nova concepção de trabalho. Então ele vai estar mais ligado nos significados mais profundos que levam a essa transformação social. Nos significados culturais, simbólicos, que levam a essa transformação social para a sociedade moderna. Então, resumidamente, vamos falar algumas palavras-chave que identificam o trabalho do Durkheim: harmonia, equilíbrio social, coesão social. Palavras-chave que identificam a obra de Marx: transformação social, conflito de classes, classes sociais. Palavras-chave que identificam o trabalho de Weber: burocracia, ação social, espírito do capitalismo, tipos ideais de poder. E a gente tem sempre que lembrar que os três forneceram as bases da sociologia e são os grandes pensadores que influenciaram todos os estudos das ciências humanas. Ok? Espero que vocês tenham compreendido aí um pouco dessa comparação entre o trabalho desses três grandes autores. Até a próxima!